Câmara Municipal de Viana, Estado do Espírito Santo. Por favor, baixar um pouco meu microfone. Câmara Municipal de Viana, Estado do Espírito Santo, plenário Papa João Paulo II, 150ª sessão ordinária, quarta sessão legislativa, legislatura de 2021 ao ano 2024, 11 de dezembro de 2024. Solicito ao nosso vereador Ademir, que é o nosso secretário, que faça a contagem no painel eletrônico para verificação de quórum. 9 vereadores presentes, 1 online e 1 ausência, senhor presidente. Gostaríamos de pedir ao vereador Luquinha Lube, que está online, que abrisse a sua câmara. Tá ligado. Obrigado. Era só para confirmar, para que não haja dúvida de sua presença. Temos quórum, então dou por aberta a presente sessão. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura de um trecho bíblico de sua escolha. Convido os presentes a se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e também do hino da cidade de Viana. Em seguida, vamos permanecer em sinal de respeito. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolarão. Amém.
Estado construído com trabalho, por suas águas e suas terras floresceu. Sua riqueza finalmente encontrada, do povo honrado uma cidade nasceu. Sou filho da tua gente, leve no coração, sua história não queremos esquecer. Viana seca do povo, pela força do trabalho assim nasceu. Tem orgulho de ser da sua gente, que trabalha para prosperar. Sua história não será esquecida, sua cultura é mais que material. A vitória de uma cidade unida, e é forte, não desiste de lutar. Pequeno expediente, deliberação da ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 176ª sessão ordinária. A ata foi encaminhada para o e-mail de todos os vereadores, senhor presidente. Se tiver alguma modificação, pode ser feito agora. Pergunto aos vereadores que receberam pelos canais de comunicação eletrônicos da Câmara o texto da ata da 176ª sessão ordinária. Há alguma observação a ser realizada no referido texto? Não havendo nenhuma observação ou manifestação por parte dos senhores vereadores, passaremos então à votação do texto da ata da 176ª sessão ordinária. Após o sinal sonoro, solicito que os vereadores apertem o botão vermelho para rejeição e o verde para aprovação. Duas vezes, Wesley. Pede a Luquinha para se manifestar. Como voto o vereador Luiz Lolube? Voto pela aprovação. A ata foi aprovada por 9 votos a 0, senhor presidente. Obrigado. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura dos demais expedientes. Expediente para a leitura da 177ª sessão ordinária, legislatura 2021-2024, realizada no dia 11 de dezembro de 2024. Projeto de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei de número 53/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de concessão de direito real de uso parcial de imóvel com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Indicações dos senhores vereadores
Indicação de autoria do vereador Luiz Leonor Lube, progressista, sugerindo manutenção asfáltica, reposição de grelha, instalação de caixa coletora de lixo, limpeza e recolhimento de entulho. É o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Despacho, encaminha o projeto de lei de número 53 de 2024, de autoria do prefeito, à Procuradoria para fins de verificação do disposto do artigo 150 do Regimento Interno. Com a manifestação pela constitucionalidade e legalidade da proposição legislativa citada no item 1, determino que seja ela encaminhada inicialmente à Comissão de Justiça e Redação para exame e parecer. Após o parecer da Comissão de Justiça e Redação, seja ela encaminhada, se couber, e sucessivamente a cada uma das comissões temáticas competentes. No caso de proporção legislativa, a apresentar vício de manifesto de inconstitucionalidade ou ilegalidade apontada pela Procuradoria ou ainda pela Comissão de Justiça e Redação, determino o seu retorno para o gabinete da Presidência para sua análise. Determino também que sejam encaminhados demais expedientes, notadamente as indicações à assistência legislativa para as providências pertinentes. Determino, finalmente, que toda a resposta da Prefeitura relativa às indicações seja encaminhada aos gabinetes competentes. Informo também aos senhores vereadores que no dia 18 de dezembro de 2024, a Câmara Municipal encerrará o seu período legislativo ordinário da presente legislatura. Porém, no mesmo dia, faremos 2 sessões extraordinárias para discutirmos e votarmos o projeto de resolução de número 1 de 2024, motivo pelo qual convoco os senhores vereadores desde já. O projeto de resolução trata-se do regimento interno desta casa. Passamos, então, para o grande expediente, para o pronunciamento dos senhores vereadores, conforme inscrições já realizadas previamente, pelo tempo instituído de 10 minutos a cada um dos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Vantuil Schutz. Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa diretora, presidente Joilson, vice-primeiro secretário Ademir Pereira, vice-presidente Lirim e Wesley Pires, e todos que assistem aí nas redes sociais. Queria aqui fazer um convite. Sexta-feira próxima, às 19 horas, no campo do Botafogo, vai ter um jogo beneficente, que é promovido todo ano pelos irmãos Ricardo e Ronaldo. Eu só acho que já é a 5ª edição. A finalidade é juntar amigos e arrecadar alimentos. Eu peço que quem comparecer leva 1 quilo de alimento para que contribua, para que famílias sejam beneficiadas aí com cestas para esse Natal. Eu conto com a presença de todos, sexta-feira, às 19 horas, no campo do Botafogo, em Nova Betânia. Muito obrigado a todos. Conceda a palavra ao vereador Abel Mariano. Declina o meu tempo ao colega Gilmar Mariano. Declina da palavra, conceda a palavra ao vereador Gilmar Mariano. Senhor presidente, senhor vice-presidente, secretário, segundo secretário, colegas vereadores, público aqui presente, assessores efetivos desta casa, estagiários. Presidente, eu abri mão de falar aqui diversas vezes e hoje vou me estender um pouquinho, pedir o colega Abel Mariano para se inscrever, porque todos nós sabemos que estamos na penúltima sessão dessa legislatura
E é importante para mim fazer alguns registros aqui desta caminhada, não apenas dessa legislatura, mas daquilo que a gente vivenciou para que a gente chegasse até aqui, até esse momento. Então, queria fazer uso dessa tribuna aqui, que é nossa penúltima possibilidade de utilizá-la, para que a gente pudesse falar um pouquinho da nossa trajetória. Dizer primeiro assim que a nossa vinda para a vida pública, ela não acontece assim proposital, é algo muito natural. Lá na comunidade católica de Areinha, onde foi o primeiro contato que tive com as pessoas, um coletivo, né? Sempre que a gente se reunia nas reuniões do conselho da comunidade, Joilson, e também no conselho paroquial, a gente sempre tinha a orientação de um padre que dizia que a população tinha muito direito, estava estabelecido nas leis, mas que esses direitos nem sempre eles chegavam até os cidadãos, as pessoas a quem, na verdade, tinham o direito. E que era, então, imperativo, era importante que a comunidade saísse de dentro das quatro paredes, de dentro dentro do templo, e que pudesse também atuar na comunidade. Na verdade, fazer valer aquilo que está escrito na palavra, né? Ser sal e ser luz do mundo. E para que serve o sal, né? Se não for para temperar o alimento. Alguém aqui, quase todo mundo come carne, e todos nós sabemos que se não tiver o sal na carne, pode ser a melhor carne, que ela não vai estar saborosa, ela não vai estar apta para o consumo. E da mesma forma é a nossa vida em comunidade. A gente precisa ser esse tempero no mundo, na sociedade. Então eles deixavam claro para a gente que a gente precisava vivenciar isso. Então a nossa caminhada ela foi impulsionada através da palavra, a gente buscar colaborar, ajudar, potencializar para que esses direitos pudessem acontecer nas nossas vidas. E aí a gente se reúne, um grupo de pessoas, lá na comunidade de Areinha, de 10, 12 pessoas de boa vontade, através de uma associação de bairros, para começar a brigar, Lirinho, por aqueles direitos que não tinham chegado até cada um de nós. Direito à pavimentação, direito ao esgotamento sanitário, transporte coletivo, ao lixo sendo coletado nas nossas residências. E aí é importante lembrar que no final da década de 80 ainda nós tínhamos um problema sério. Hoje os jovens, os adolescentes, que vê o caminhão passando todo dia fazendo a coleta regularmente do lixo, não sabe talvez o problema que nós vivenciamos com a falta de coleta de lixo nos nossos domicílios. Então era por esta luta que a gente era convocado para poder estar atuando. E lá no Vale do Sol, que hoje é um bairro, né, de excelência, Robinho, que é morador do Vale do Sol e outros mais, lá tinha um lixão muito grande que demorou muito de ser resolvido o problema do Vale do Sol. Então era para que houvesse realmente a coleta digna, que as pessoas pudessem viver com saúde, pudessem viver com dignidade nas suas comunidades, que a gente era convidado então a participar. E foi isso que nós fizemos, e foi com bastante luta, com esta caminhada árdua, a duras penas, que a gente conseguiu várias melhorias. O fim dos lixão, a vinda da água para nossas comunidades, o transporte coletivo, a creche, que era uma outra necessidade urgente daquela época, e várias conquistas foram acontecendo somente fruto desta organização social. Não tinha mandato, não tinha nenhum interesse em estar vereando, em estar aqui no parlamento, e a gente já era impulsionado pela palavra que o Frei, que o padre havia nos orientado para que a gente pudesse estar exercendo. E foi isso que nós fizemos boa parte da nossa vida. Quis o destino que a gente também fosse eleito vereador.
e aí continuássemos a nossa trajetória de buscar essa qualidade de vida para as pessoas, cada vez mais, levando lá para a comunidade de Areinha, comunidade do Soteco, do Vale do Sol, do Arlindo Vilaça, do Caxias do Sul, principalmente ali da nossa região, o nosso esforço de melhorar o ambiente político, o ambiente comunitário, aonde a gente vivenciava, onde a gente morava. E aí, no primeiro mandato, nós conseguimos, Valdeir, 5 novas linhas de ônibus. O 906 para atender a comunidade do Arlindo Vilaça, o 917 para atender Caxias do Sul e a parte alta de Areinha, que não tinha ônibus, o 919, que eu sempre faço questão de citar, que é Nova Betânia, mas junto com o vereador Paulinho Brandão, o 986, que liga a BR-262, lá do Universal para o lado de cá, uma conquista também, que fizemos audiência lá no Marcílio de Noronha. O 921, que é aquele que atende o 13 de maio, passando lá na parte alta de Universal também. Então, no mandato, conseguimos 5 linhas de ônibus para fazer com que a qualidade de vida, o conforto das pessoas pudesse estar, de fato, acontecendo através da execução do nosso mandato. Foi naquele mesmo mandato, vereador Schutz, que entre Nova Betânia e Arlindo Vilaça, que a gente conseguiu a primeira intervenção para diminuir os alagamentos, fazendo aquelas galerias ali. Eu acho que são 3 passagens que vão para Nova Betânia, em Areinha também, várias passagens substituindo manilhas de 60, de 80, por 2 manilhas de 1,5 m, e definitivamente, assim, diminuindo muito o problema dos alagamentos naquela comunidade. No segundo mandato, a gente começou a discutir uma política no município chamada regularização fundiária, que era pouco falada, e que no município não havia nada nesse sentido ainda iniciado. E a gente começou a debater isso através de audiências públicas na cidade. Era o prefeito Gilson Daniel, o prefeito da nossa cidade, viu que era importante levar à frente essa política pública, colocou o Joilson lá como gerente, né, Joilson, de regularização fundiária, depois viu que era pequena estrutura administrativa, transformou numa subsecretaria, e ele atuou lá durante os 4 anos como subsecretário de regularização fundiária, e ao final deste período foram mais de 5.000 escrituras entregues aos moradores, dando a eles, Vantuil Schutz, cidadania, direito, dignidade, porque quem não tinha, né, um direito documental passaria a ter. Tinha apenas o direito de fato, mas não de direito, né, a sua escritura pública. E através do nosso debate, através da nossa iniciativa no Parlamento Municipal, hoje o município celebra essa política pública, às várias mãos, é verdade, porque ninguém faz absolutamente nada sozinho, mas a gente tem a tranquilidade de vir aqui para essa tribuna e dizer que é fruto também do nosso trabalho, das nossas iniciativas. E agora, nesse terceiro mandato, mais uma vez, né, buscando trazer alento, trazer aquilo que foi pautado durante toda a nossa vida, ou seja, tentar ofertar às pessoas a melhor qualidade de vida, através da garantia dos seus direitos, né, seja da pavimentação, do esgotamento, do transporte coletivo, né, trabalhamos incessantemente para isso. Algo que ainda não existia na nossa cidade, mas que estava também previsto em lei, que é o direito do planejamento familiar, que são colocar, na verdade, em prática os métodos contraceptivos, da vasectomia, da laqueadura, da colocação do DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, que hoje as pessoas chegam para a gente e já falam, ó, vou fazer minha vasectomia, vou colocar o DIU ali na unidade. Isso já está acontecendo, fruto de um debate que fizemos nesta casa também, assim como a política do bem-estar animal, que também é outra política que visitamos todos os CCZs da Grande Vitória, para ter conhecimento, para saber exatamente como a gente poderia contribuir com a nossa cidade, ofertando esse debate, porque esse é o papel do vereador, é debater, é trazer aquilo que não está acontecendo e deveria acontecer, para que a gente possa forçar, na medida do possível, o Poder Executivo, o prefeito, a fazer essas intervenções na nossa cidade. Então, aquilo que antes não acontecia, não se fazia castração de animal, não fazia absolutamente recolhimento de nenhum animal,
né, em via pública, agonizando, ou qualquer outro tipo de patologia, agora é uma realidade. E na emenda, senhor presidente, que nós tivemos o direito de indicar aí, nós indicamos um PET móvel, que é um veículo para poder fazer ainda mais a política, né, do bem-estar animal acontecer na nossa cidade. Espero que o prefeito possa fazer a aquisição desse veículo e ofertar ainda mais o serviço de qualidade para a população que gosta, né, dos pets, e que hoje é uma realidade, é uma necessidade na nossa cidade. Então, quero dizer que, assim, sempre que estive nesse parlamento, sempre tentei honrar da melhor maneira possível cada voto que recebi do morador desse município, trabalhando de forma muito firme, trabalhando de forma muito presente para resolver os problemas da minha comunidade, da minha região, mas para resolver também aquilo que a gente via que era uma necessidade a nível do município de Viana. E hoje, assim, eu tenho a grata satisfação de olhar para trás, Valdeir, ver, né, as marcas que nós deixamos. Quem entra na comunidade do Soteco, vê um bairro totalmente asfaltado, com campo iluminado, padrão FIFA, praticamente, todo iluminado, gramado com vestiário, todas as escadarias do bairro Soteco, todos os becos estão devidamente urbanizados. A mesma coisa acontece lá com Areinha, unidade de saúde devidamente climatizada, reformada, a praça e o campo bom de bola de Areinha, foi uma conquista, eu e Gilson Daniel, na festinha que tivemos lá, e numa vez só conseguimos que o Vandinho Leite, secretário de Estado à época, entregasse esse presente para a comunidade de Areinha. E às vezes as pessoas dos bastidores não sabem do esforço que o vereador faz, da importância do vereador para o fortalecimento das benfeitorias na comunidade, mas é importante deixar registrado que essa sempre foi uma luta nossa, uma conquista que fizemos em favor daquela comunidade também. Do mesmo jeito, o Vale do Sol, que hoje tem a Praça da Juventude, um espaço extremamente decente, adequado para a comunidade poder se divertir, fazer suas práticas esportivas, né? Lá também tem o espaço de formação profissional. Então, hoje, a nossa região ela se encontra devidamente equipada, preparada, com condições da pessoa poder praticar esporte em um dos campos, do Areinha, do Caxias do Sul, da Praça da Juventude, do estádio municipal, ou seja, a infraestrutura da região hoje realmente ela é uma infraestrutura que deixa a gente bastante satisfeito. Então, tenho assim muita alegria em ter passado por este parlamento, em ter contribuído, ter a certeza que tenho contribuído bastante para que isso pudesse ter acontecido. Queria muito aqui poder agradecer a cada um dos vereadores que foram parceiros nessas políticas públicas que acabei de citar aqui, que também fizeram as suas reivindicações, suas cobranças, mas nós sabemos que a cobrança, na verdade, do vereador é para o vereador da região, é para o vereador do bairro. Se o Campo do América não sair, ninguém vai lá culpar o Joilson. Se o Campo do América não estivesse pronto, ninguém vai lá culpar o Valdeir. Eles vão culpar e eles vão cobrar do vereador da comunidade. Então, a gente sempre soube da nossa responsabilidade. E cada ano que estive aqui, vereador Vantuil, seja nas demandas como a desapropriação para fazer a entrada do bairro Areinha, que era o calcanhar de Aquiles daquela comunidade, seja na construção da unidade, que era um desejo ardente daquela comunidade também, seja na construção do campo, nós sempre sabíamos da nossa responsabilidade. Por mais que A ou B dissesse que estivesse ajudando, e a gente agradece o apoio e a ajuda de todos, mas nós sabíamos que se aquela obra, aquele serviço não acontecesse, não eram essas pessoas que iam ser cobradas, ia ser o vereador Gilmar Mariano, que é o representante de lá, que é quem as pessoas lá acreditavam que teria condições de resolver o problema. E aí, vereador Schutz, na medida do possível, nós fomos cumprindo aquilo que a gente sabia que era a necessidade mais importante da comunidade e fomos entregando. E hoje tenho assim a certeza, a convicção
de que termino mais essa legislatura aqui, cumprindo, Joilson, presidente, o nosso dever de representar e representar com bastante dignidade a nossa comunidade. Foi isso que tentei fazer aqui o tempo todo. Peço perdão aqui aos colegas se fui um pouco intransigente em alguns momentos e se fui repetitivo em outros, mas é importante que o discurso, né, para ele colar, ele precisa ser dito aqui várias vezes, e foi isso que tentei fazer. Quando fiz de forma muito consciente, para que a gente pudesse sensibilizar os pares aqui, sensibilizar a comunidade, aqueles que nos ouvem, porque esse é, na verdade, o papel do representante, é representar, é falar, é cobrar, é sugerir, e foi isso que nós fizemos durante esses 4 anos. Queria muito agradecer a todos, que de forma direta, indireta, contribuíram, os meus assessores que estão aqui, o Joilson, o Alemão, o Robinho, lá do Vale do Sol, o Leonan, a Juliana, que não está aqui presente, os que passaram, o Romualdo, que felizmente não está mais entre nós aqui, o Anderson, a Andressa, a Natácia, são pessoas que contribuíram conosco durante todos esses 4 anos, e eu queria agradecê-los e agradecer eternamente pelo companheirismo, pela parceria e pela dedicação de tudo que nós conseguimos juntos realizar ao longo desse mandato. Sempre dizia que nós tínhamos uma responsabilidade, não era com o vereador, era com as pessoas que nos elegeram, e eu os trouxe para nos ajudar a fazer esse mandato, a contribuir com o mandato, entregando à comunidade. Portanto, Joilson, não vou falar de todos, mas Joilson, passei uma missão para ele, Joilson, Broedel, para não confundir aqui. Passei, Joilson, qualquer lâmpada queimada, qualquer esgoto que estiver vazando, qualquer buraco na rua, você vai fazer o contato para que a gente resolva isso. Tanto é que naquela região a gente passava para baixo, para cima, dificilmente você via água jorrando e esgoto jorrando lá. Por quê? Porque a gente tinha um compromisso, a gente sempre cobrava muito isso, de fazer com que esses pequenos serviços, que qualquer cidadão pode fazer, mas fica igual aquele cachorro que tem vários donos, né? O cachorro que tem vários donos acaba morrendo de fome. Então, assim, se a gente não assumir a responsabilidade de fazer, acaba ninguém fazendo e as pessoas passando por aquele tormento durante muito tempo. Então, a nossa iniciativa foi no sentido de ver o problema, tentar resolver, acompanhar, estar perto, para que a gente pudesse dar ao morador, dar ao cidadão que acreditou o voto na gente, o máximo de respeito possível, dando a ele aquilo que a gente aprendeu lá atrás com o Frei, quando eu comecei minha fala. Ter vida e ter vida em abundância, ou seja, as pessoas precisam viver e viver com dignidade. A rua tem que estar limpa, por isso nós trabalhamos muito nesse processo da limpeza também, brigando, se esperneando aqui para que cada ano fizesse um mutirão de limpeza. Já acabou meu tempo, presidente? Cada ano tivesse um mutirão de limpeza nas nossas comunidades, para que a gente pudesse realmente fazer com que os moradores vivessem nas suas comunidades e vivessem com muita dignidade. Tenho aqui apenas motivos para agradecer tudo que nós vivenciamos nestes 4 anos, e na próxima sessão, com certeza, teremos mais uma sessão, falaremos mais um pouco aí, para agradecer a turma aqui desta casa também, que foi sempre parceiro de primeira hora na condução de todos os trabalhos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Gostaria de dizer ao vereador Gilmar Mariano, tive a oportunidade de conhecê-lo ainda antes de ser vereador, quando militava na igreja, nas pastorais, e dizer que a gente, estando na mesma cidade, no mesmo território paroquial, a gente tem orgulho de ter trabalhado nessa legislatura, né, com Vossa Excelência, e a gente conhece e reconhece o seu esforço, o seu trabalho ao longo da história, né, para trazer mais dignidade para as pessoas, não só da sua região, mas para as pessoas da cidade de Viana. Então, desde já parabenizá-lo, tenho certeza que a sua colaboração com o Legislativo vai terminar neste fim de ano, mas a sua colaboração para com a cidade de Viana vai ainda
perdurar por muitos anos. Está encerrado o grande expediente. Passaremos para a ordem do dia. Para isso, eu solicito aos vereadores que confirmem sua presença novamente, apertando o botão verde por 2 vezes na base eletrônica, em cumprimento ao regimento interno, artigo 132. Pergunto que o vereador Luquinha Lubi está online, que ele se manifeste. Presente. Ok, obrigado. Solicito ao nosso secretário, vereador Demi, que verifique no painel eletrônico o número de presença. Confirmou presença 10 vereadores, senhor presidente. Temos quórum, daremos sequência. Consta na ordem do dia para deliberação as matérias devidamente publicadas no site e também no processo eletrônico da Câmara Municipal de Viana. Proposição da Câmara Municipal, tramitação pelo rito ordinário, segunda discussão e também votação. Projeto de lei de número 49, de 2024, de autoria do vereador Aldemiro Zequel, conhecido como Lirinho, que dá a denominação do campo de futebol Vitor Celestino dos Santos ao campo de futebol localizado no bairro de Perobas. Está em segunda discussão o projeto de lei de número 49. Continua em segunda discussão. Está encerrada a segunda discussão referente ao projeto de número 49. Passaremos então à sua votação. Está em votação o projeto de lei de número 49, de 2024, de autoria do vereador Aldemiro Zequel, que dá a denominação de campo de futebol Victor Celestino dos Santos ao campo de futebol localizado no bairro de Perobas. Os vereadores que se manifestaram a favor apertarão o botão verde e, no caso de reprovação, apertarão o botão vermelho. Após o sinal sonoro, a votação está liberada. Como vota o vereador Luiz Leonor Lubi? Voto sim. Precisa não, é só 9 votos. O projeto foi aprovado por 9 votos a 0, senhor presidente. Muito obrigado. Dando continuidade à nossa sessão, projeto de lei de número 50 de 2024, de autoria do vereador Luiz Leonor Zanetti Lubi, que dá a denominação de Estrada Leonor Lubi à Estrada de São Paulo de Viana, localizada na área rural entre Formate e São Paulo de Vianas. Está em segunda discussão, projeto de lei de número 50. Senhor presidente, venho a essa tribuna para parabenizar o vereador pela iniciativa do projeto de lei que versa sobre a homenagem ao ex-prefeito da cidade, Leonor Lubi. Seu Nonô, mais conhecido, foi com certeza uma figura importantíssima da história política do nosso município. Me lembro que havia um embate muito grande na nossa cidade entre o João Batista Novaes e a família Lubi, ora figurando ali na pessoa do seu Nonô, ora na pessoa de Solange, mas isso permaneceu durante algum tempo, e a gente que é desse tempo, a gente viu, né, com bons olhos quando seu Nonô teve a oportunidade de governar essa cidade. Um jeito simples, mas um jeito austero de governar, com muita responsabilidade, governando pouco recurso e conseguindo fazer muito com pouco. Tivemos a oportunidade de vivenciar neste período, era um período realmente de vacas magras, financeiramente falando, e ele, com a mania, com a forma, com o jeito de governar, com muita responsabilidade, ele conseguiu organizar minimamente esse município, que vinha de um momento muito difícil, politicamente falando, e conseguiu colocar novamente o município nos trilhos, e o município cresceu,
e fez com que muitas pessoas pudessem se desfrutar de boas infraestruturas que foram oferecidas naquele momento. Então, venho dizer ao proponente desse projeto, o Luquinha Lube, que é muito boa a sua indicação do projeto para denominar aquela localidade, aquela rua, uma vez que me parece que os parentes são ali daquela região, né, de São Paulo de Viana, da onde vem a família. Então, muito bem lembrado aí. Queria apenas fazer um registro aqui, que na hora que eu falei dos meus assessores, não falei da dona Lourdes, que é uma guerreira que está junto conosco desde o início. Boa tarde a todos. Continue em segunda discussão, projeto de lei número 50 de 2024. Está encerrada a segunda discussão, passaremos então à votação. Está em votação o projeto de lei de número 50 de 2024, de autoria do vereador Luiz Leonor Zanetti Lube, que dá a denominação de Estrada Leonor Lube à Estrada de São Paulo de Viana, localizada na área rural entre Formate e São Paulo de Viana. Os senhores vereadores vão se manifestar apertando o botão verde no caso de aprovação ao projeto de lei de número 50 e através do botão vermelho no caso de rejeição. Após o sinal sonoro, o painel está liberado para votação. Como voto o vereador Luquinha Lube. Voto sim. O projeto foi aprovado por 9 votos a 0, senhor presidente. O projeto de lei foi aprovado, então a estrada que dá acesso entre Formate e São Paulo de Cima será nominada após sanção pelo prefeito de Estrada Leonor Lube. Podia ser Nonô Lube, né? Proposição da Prefeitura Municipal, tramitação pelo rito ordinário, primeira discussão, projeto de lei de número 52 de 2024, que altera o limite percentual de abertura de créditos suplementares na Lei 3.305 de 2024, LDO, de 2024, e na Lei 3.365 de 2024, LOA, de 2024. Está em primeira discussão, projeto de lei de número 52 de 2024. Continua em primeira discussão. Está encerrada a primeira discussão, o projeto de lei de número 52 de 2024. Proposição da Câmara Municipal, tramitação pelo rito ordinário, primeira discussão. Projeto de lei de número 20, de autoria do vereador Gilmar José Mariano, que dá denominação de Unidade Básica de Saúde Roberta Fernandes, a Unidade de Saúde Básica no bairro Vale do Sol. Está em primeira discussão, projeto de lei de número 20. Está encerrada a primeira discussão. Passaremos, então, agora para o projeto de número 51 de 2024, de autoria do vereador Edilson José Endlich, que dá a denominação de e autoriza o Poder Executivo a criar programa sobre esportes paraolímpico nas escolas municipais. Está em primeira discussão, projeto de lei de número 51. Continua a primeira discussão. Está encerrada a primeira discussão. Proposição da Câmara Municipal, tramitação pelo rito ordinário, discussão única e também votação. Moção de aplauso de número 11 de 2024, de autoria do vereador Joilson Broedel, relativo à campanha Dezembro Vermelho, destinada a homenagear os servidores João Carlos Cogo, Tatiane Mulinari da Cunha, Vanessa dos Ângelos Serafim, Cláudia Aparecida dos Santos, Joel Araújo da Silva e Claudete Francisco Lorenzoni. Está em discussão única moção de aplauso de número 11. Senhores vereadores, assessoria aqui presente, e aos munícipes que nos ouvem pelos canais de comunicação aqui da Câmara Municipal. Essa moção de aplauso são para todos os servidores que hoje trabalham e dedicam seu tempo na unidade de saúde que realiza o trabalho com as pessoas
adquirir algum tipo de doença sexualmente transmissível, né? Bem como também tuberculose. Essas pessoas, na realidade, a gente tem um grande ainda, a nossa sociedade, as nossas comunidades têm um grande preconceito. Esse mês de dezembro a gente chama de dezembro vermelho. Nós temos visto também nos canais de comunicação que o grande número de pessoas que têm contraído o vírus HIV, e às vezes a gente faz tantas propagandas aqui na Câmara e na cidade, e a gente tem deixado talvez um pouco de lado esse serviço. O nosso prefeito Antes Bueno criou, né, um espaço hoje situado inclusive ao lado de sua casa, lá no bairro Canaã, fez uma adaptação, melhorou muito o ambiente para esses profissionais. Mas, assim como aqueles que lá procuram um serviço têm um grande número de discriminação, e às vezes também nós acabamos discriminando e não dando o devido valor que aquela equipe tem. Mas essa equipe tem colaborado e trabalhado com muito carinho e com amor com essas pessoas que, às vezes, por uma infelicidade do destino, adquiriram alguma dessas doenças sexualmente transmissíveis, mas que a cidade está ali atenta, atuante, trabalhando e dando conta do recado. Então, que a gente também, ao lembrar dos profissionais da saúde, a gente lembre desses profissionais. E aqui eu quero destinar essa moção de aplauso para essas pessoas, para todas as pessoas lá, desde da pessoa mais simples até o cargo do médico, que talvez seja o cargo mais complexo, né? Mas que tem colaborado para que essas pessoas tenham alento. Então, lembro aqui do Dr. João Carlos Cogo, conhecido de muitos, já foi secretário de saúde aqui de nossa cidade, né? Da Tatiane Molinari da Cunha, a Vanessa dos Anjos Serafim, a Cláudia Aparecida dos Santos, a Joelma Araújo da Silva e a Claudete Francisca Lorenzoni. Então, solicito aqui que a gente, neste mês de dezembro, mês dezembro vermelho, que é um mês de fazer propaganda, de dar publicidade a essas questões, né? Hoje mesmo falava no jornal, Bom Dia Espírito Santo, se eu não me engano, que o número de pessoas da terceira idade que têm contraído o vírus do HIV é muito grande no estado e no Brasil. Não deve ser diferente aqui em Viana, né? Então a gente precisa dar mais publicidade, fazer mais campanhas, para que as pessoas se despertem, né, e se cuidem, para que não seja necessário usar deste serviço. Então, nós queremos homenagear essas pessoas, pretendo, até por uma questão de ser uma equipe reduzida, um espaço reduzido, conversar com a equipe, e ao invés de chamá-los aqui, que a gente também vá até lá, até para conhecer o espaço, e no momento da entrega desta moção, vou deixar o convite aberto para todos os vereadores que, acredito, votarão de forma favorável para realizar essa entrega conosco, tá bom? Desde já peço o voto favorável. Está em votação a moção de aplauso de número 11 do 24, de autoria do vereador Joilson Broidel. Como voto, vereador Luiz Leonor Lube. Voto sim. Proposição da Câmara Municipal, tramitação... tá. Já votaram. A moção de aplauso foi aprovada por 9 votos a 0, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Proposição da Câmara Municipal, tramitação pelo rito especial, permanência na pauta. Projeto de resolução de número 1/2024, de autoria da mesa, que institui o regimento interno da Câmara Municipal. Informa aos senhores vereadores que o projeto de resolução de número 1 permanece na pauta para recebimento de emendas em cumprimento ao artigo 277 do regimento interno. Despacho. Assistência legislativa para expedição de autógrafos de lei, bem como as providências necessárias quanto à moção de aplauso. Não há mais matéria a ser deliberada, está encerrada a ordem do dia, nada mais havendo a ser tratado. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão. Gostaria de lembrar aos vereadores que foram reeleitos que a diplomação está marcada